Vivemos num mundo que não tá fácil, mas as pessoas é que fazem deste mundo um mundo bom ou ruim. Bora mudar essa ideia para melhor? Com ela agora, todas as dicas e informações, nos ajudar sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, minha amada. Prazer receber você mais uma vez. Tava com saudade? Tava. Vamos falar do quanto essa prática pode afetar os relacionamentos e criar dúvidas. Porque assim, quando você fala em mentira e quando você fala em omissão, são duas coisas que mexem com a mente do ser humano. Eu vou poder confiar numa pessoa que omitiu, numa pessoa que praticou a omissão? Será que a partir daquele momento vai existir uma confiança? Se os dois são iguais, são diferentes, e aí? Sim, adorei o tema. Que bom. Porém, é um tema um pouco polêmico, né? Ele mexe com os ânimos, ele mexe, cria frustração, dúvida, incerteza. Geram emoções desconfortáveis, e tudo que gera emoção desconfortável vai gerar ali outros tipos de emoção também, né? Como raiva, angústia, tristeza, um misto, né, de tudo isso. Mas, respondendo à sua pergunta, mentir e omitir. Bom, a mentira, né, é aquela história inventada, né, criada, e a omissão é esconder aquela história verdadeira, né? Porém, quando a gente fala do mentir, a gente está falando sobre também uma patologia que a gente chama de mitomania. Então, assim, muitas vezes aquele indivíduo já vai carregar esse comportamento de ser um mentiroso crônico desde a infância. Muitas vezes ele vai nessa estratégia simplesmente porque não aceita algumas frustrações, algumas questões durante a vivência, relações interpessoais, muitas vezes no âmbito familiar. Então ele vai para as relações pessoais dele buscando essa aceitação através de histórias fantasiosas, de histórias mentirosas. E que se tornam perigosas, né? Exatamente. Porque você, então, vira um vício. Vira ali uma personalidade, vira algo crônico. Tanto que a gente chama esse paciente de mentiroso crônico, né? Porque ele vai levando, e detalhe, assim, Vanusa, ele não vai sentir o remorso, porque ele vai acreditar naquela própria fantasia. Faz parte da vida dele. É como Exatamente. Se aquela personalidade que se formou nele fizesse parte do caráter. Exatamente, ele não vai sentir medo, né? Porque é diferente de uma mentira corriqueira em que a pessoa mente, mas ela sente medo por estar mentindo, ela sente medo de ser descoberta, ela sente medo de aquilo causar um prejuízo real para a vida dela. Essa é a mentira. Essa né? É a mentira. E que é grave, porque às vezes você mente. A palavra mentir é inventar histórias, isso. Aumentar histórias e fantasiar situações, né? Sim. E aí eu te pergunto, como é que fica a omissão no meio dessa história? Porque assim, nós temos omissão dentro do trabalho, temos omissão fora do trabalho, nas relações, no amor, na amizade, na vida dos pais e filhos. Tem vários tipos de omissões. Sempre tem alguém que diz assim, não, mas eu tive que omitir, porque eu poderia me prejudicar. Eu tive que omitir, mas é uma omissão que você omite para a pessoa, mas não está omitindo para as demais. Todo mundo sabe, né? E aí, como é que fica essa pessoa, esse omissor, essa pessoa que omite, porém transmite? Sim, sim. É interessante, né, que a gente observe essa questão, né, como aquele ponto, até que ponto isso também está prejudicando a minha própria vida? Quais são os prejuízos que eu estou tendo em relação a esse comportamento que eu tenho de omitir, porque acaba sendo uma escolha consciente, né? No momento em que eu realizo essa escolha consciente de omitir, eu vou também ter consequências negativas dessa ação. Por exemplo, Catarine, como é que fica o eu dessa pessoa, né, que pratica esse tipo de situação? Omissão.
né? Existe omitir para defender, porque gosta, por maldade ou simplesmente por qualquer outro motivo, ou não. A omissão, de uma certa forma, é diferente da mentira, mas às vezes você omite e leva para a tua vida. Ninguém vai saber da tua boca, mas você omite e acaba que chega. Então não foi bem uma omissão. Pode ser considerada não uma mentira, mas o quê? Eu diria que é interessante que a gente observe a motivação ali, né? Tem algumas pessoas que aquele eu que vai omitir pode fazer um julgamento precipitado de que o outro não está preparado para ouvir a verdade. E talvez não tenha nada a ver, né? Exatamente, ou ele pode se sentir julgado em muitos momentos, ou muitas vezes eu diria que o componente medo também traz muito sobre esse contexto, né? Mas assim, Vanusa, é interessante porque muitas vezes essa pessoa ela pode estar escondendo uma atitude de muita insegurança consigo mesma. Né? E isso vai nos mostrar algumas questões sobre essa pessoa que podem estar ali encobertas. Né? Catarina, como é que a gente pode ajudar essas pessoas a acreditarem mais em si, a se valorizarem mais, observarem que tudo que está ao redor pode ser diferente de tudo que transmita, um olhar? Exista segurança ao redor do que você imagina que, se não contar ou contar, venha trazer danos? Mas, assim, não tem coisa melhor do que a verdade, né? É, sim. E o processo terapêutico, ele chega muitas vezes para essas pessoas como um lugar seguro para que elas possam levar ali as suas insatisfações pessoais, as suas angústias, mas principalmente as coisas em que ela não conhece de si mesma, né? Os aspectos da personalidade dela que ela sente que são frágeis, que ela pode não ser aceita por aqueles aspectos, né? Isso traz algum dano para o futuro daquela pessoa? Porque, por exemplo, eu tenho um bom caráter, mas por medo, sim, eu vou omitir. Sim. Medo de alguma coisa, né? Isso, medo de perder um namorado, uma namorada, um emprego, ou de me prejudicar de alguma forma. Como essas pessoas podem lidar? Agora sim, em toda a história existe algo que você vai ter que fazer para você formar um bom caráter também, né? Sim, sim. Às vezes se paga um preço alto. Sim. Mas esse preço alto pode também trazer uma paz interior, pode? Pode sim. É exatamente por isso que muitas vezes, né, a pessoa que adota esse comportamento da mentira, principalmente quando eu falo da mentira patológica, ela traz consigo uma grande fragilidade de vínculos também, né? Ela está ali adotando muitas vezes esses comportamentos repetitivos, né, dentro das relações dela, né, muitas vezes motivadas por uma baixa afetividade, por uma baixa condição de autocrítica, de julgamento de si mesmo, né? Então, assim, o que a gente pode observar é que o que está por trás ali do comportamento do mentir são muitas fragilidades dentro daquela pessoa. Que precisam ser tratadas. Que precisam, né, ser tratadas. E nem sempre aquela pessoa ela vai buscar o psicólogo para isso, né? E respondendo ao que você perguntou, né? Como a gente faz para ajudar, sim, né? E eu acho que essa pergunta é excelente, porque muitas vezes precisará de alguém para ser esse portador da conversa difícil, né? Para tentar abrir esse espaço. Olha, você está percebendo que as pessoas estão se afastando de você? Você percebe que isso está acontecendo? Porque muitas vezes a pessoa, ela vai, por essa baixa autocrítica, ela vai se colocar como vítima da situação, por não se perceber, por ter essa baixa autopercepção. Então, quando existe essa pessoa, esse mediador que pode chamar para um lugar reservado, em que ela não se sinta exposta, porque é muito grave também quando esse comportamento ele é exposto,
né, para o meio, né? Isso é a partir dessa exposição que vai gerando todo o desconforto da situação e dos resultados e prejuízos que o comportamento causa. Pois é, e a gente percebe que isso adoece as pessoas, Sim, né? sim. Isso adoece as pessoas. E aí a gente chama atenção para todos os campos, né? Porque, de repente, essa parte omitir se sente necessário em fazer, isso prejudica um todo, né? Sim. Isso prejudica um todo. Eu penso assim, numa mesa onde se tenha um xadrez, enfim, não, nem xadrez, né? Aqueles joguinhos que você vai montando eles e de repente um deles faz todos caírem. O dominó, o efeito dominó. Efeito dominó. É quando uma pessoa não é capaz de admitir essa omissão e coloca várias pessoas no meio dessa história. Muita gente, né? Envolve muita gente que acaba se machucando e de uma certa forma se sentem prejudicados. Sim. E aí é o grande problema da mentira e da omissão. Então existe diferença. Sim. O que machuca mais? Omitir ou mentir? Eu diria que, dependendo da situação, pode ser que elas tenham igual prejuízo. Mesmo peso, né? Sim. Eu coloquei nas minhas redes sociais, antes da gente terminar esse bate-papo, mas eu quero que, se você tiver mais informações, que você possa ficar à vontade. Sim. E eu trouxe algumas respostas, né? Eu fiz essa pergunta no meu Instagram e todas as vezes que a gente trouxer psicólogos aqui pro programa, eu vou estar fazendo perguntas, tá? Lá. E quero as respostas das pessoas porque ajudam. E teve alguns comentários. Um disse o seguinte: sim, com certeza. A diferença é passar uma informação falsa e a outra é esconder. Né? Sim. Essa aqui foi uma das respostas. E teve mais uma resposta aqui, deixa eu ver qual foi. E esconder, o outro interpreta isso como algo que foi como uma mentira velada, né? Uma mentira encoberta. Então você sabia e de modo consciente você escolheu não me contar. Verdade. A outra diz o seguinte: a omissão pode ser uma neutralidade, mas pode ser uma estratégia. Não entendi. Uma estratégia, tipo, existe uma maldade em cima daquela situação. Às vezes ou não. É isso que a gente precisa observar, né? Porque tem que ter muito cuidado, né? Com essa situação, a gente entende que é algo realmente consciente, premeditado. Eu escolhi ali omitir, eu não senti medo. Eu usei aquilo de forma racional. E criei estratégias, eu racionalizei. Né? Então, é muito importante que a gente entenda até que ponto também essa pessoa está se utilizando dessas estratégias de omissão para se dar bem, para dar certo. E assim eu vou conseguindo. É muito importante que a gente entenda o valor por trás dessa situação, porque é diferente de quando eu sinto medo, eu me sinto acuado, eu tô ali, mas eu tô tremendo com essa omissão. Diferente, né? É muito diferente. A outra que respondeu: omitir é deixar de agir, mentir é distorcer a verdade. Sim, é fantasioso. fantasioso. Que foi bem o que você falou. Né? Teve várias respostas e eu achei muito interessante porque eu ainda não tinha visto esse tema ser abordado. Sim, sim, eu verdade. ainda não tinha visto esse tema ser abordado e é um tema tão interessante, né? É. E a gente vai sim, toda semana, assim como a gente sempre faz, trazer temas assim e você fique ligado nas redes sociais. Inclusive, vamos estar colocando o nome dos profissionais que estarão aqui com a gente para abordar o assunto. Faltou alguma informação que você poderia levar para quem está em casa assistindo o programa para ajudar essas pessoas, seja no campo profissional, né? Seja em casa, no relacionamento, nas amizades, né? Porque tem muitas pessoas que acabam, de uma certa forma, não entendendo que vai existir um afastar, vai existir um não confiar. Isso é tão chato, né? Isso é chato. É um ciclo que pode se fechar, né? E acaba que as mentiras elas vão se tornando um círculo vicioso, né? Dentro do padrão de comportamento daquela pessoa. Como isso pode ser visto? É interessante que a gente pare para perceber que muitas vezes o comportamento patológico relacionado a mentiras, ele começa muito cedo na infância.
Então, eu colocaria esse alerta, porque muitas vezes a criança, ela vai contando aquelas mentirinhas e as pessoas vão rindo, né? E vão, de alguma forma, reforçando positivamente aquele comportamento, porém, ele pode ser algo, sim, a se tornar algo grave para aquela pessoa e ela não vai perceber que aquilo é grave exatamente porque a construção daquela mentira foi dando certo, ela foi sendo aceita nos ambientes, ela acabava recebendo atenção, né? Porque as histórias são fantasiosas, existem muitos detalhes, né? E cada versão vai ser uma versão contada de uma maneira diferente. Então, muitas vezes esse é um comportamento reforçado pelo meio, sem que as pessoas também às vezes entendam que é uma mentira, elas só vão descobrir, né, muito mais além. Mas eu acho que a reflexão central é que cada um nesse momento possa olhar para dentro e perceber, né, como é que eu me relaciono com esse assunto, como é que eu me relaciono com a palavra mentira, quando é que eu também minto, mas como é que eu recebo as mentiras. Partir dessa reflexão, primeiramente, é um olhar, né? Porque muitas vezes a pessoa mente sem nenhum motivo, entre aspas, né? É bem doentio mesmo, né? Isso. Bom, a gente conversou sobre esse assunto que daria o dia todinho a gente falando sobre o assunto, porque parece que a gente termina o assunto e parece que a gente quer saber mais, sim, né? Mas assim, fica aí a ideia de que o que nós queremos construir aqui dentro do Bom Dia são pessoas saudáveis, sim, né? Relações saudáveis, né? Pessoas que possam viver melhor, que possam dormir, colocar a cabecinha no travesseiro, saber que está construindo boas conexões. Como diz o meu querido amigo Jex, boas conexões, criar boas amizades, porque não tem coisa melhor, né? Exatamente. Boas amizades, bons relacionamentos, bons pais, boas mães, bons filhos. A vida seria bem melhor. Seria. Se as pessoas fossem mais verdadeiras, mais claras, né? Mais claras, principalmente. Mais claras. Porque a omissão, ela vem, às vezes, desse lugar de não trazer com tanta clareza aquilo que se quer falar e começa ali a dizer meias verdades, como muitas vezes a gente fala. Eu não falei tudo, eu contei pela metade, então você omitiu. É melhor ficar calado. Em alguns momentos. É melhor ficar calado. O silêncio. Cai bem, né? Deixa só você e Deus. Sim. E a consciência. A consciência, não tem coisa melhor. Mas olha, gente, vamos estar sempre abordando assuntos maravilhosos, assim, com profissionais queridas, como a nossa querida Caterine. Obrigada de verdade. Obrigada. Quem quiser entrar em contato com você? CatarineMiller.psi, PSI, lá no Insta. Eu tô por lá, eu muitas vezes compartilho assuntos profissionais, assuntos pessoais, né, meu estilo de vida, e vocês podem falar comigo por lá. Tá bom? Muito bom. Gente, olha, eu quero só dizer pra vocês que dentro da nossa capital, dentro do nosso estado do Piauí, pode continuar aí um pouquinho, Catarine, nós temos os melhores profissionais da saúde e da saúde mental também. A gente precisa dizer pra você que está assistindo o nosso programa que hoje nós temos várias pessoas que saem de outros estados, outras cidades e estão vindo para a capital, né, do nosso estado do Piauí, justamente porque nós temos os melhores profissionais que estão tratando da saúde mental das pessoas, tá? Então, assim, não tem coisa melhor do que você saber que você tem um profissional que vai lhe ajudar a ser uma pessoa melhor.